Olá, amigos! Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus nosso Pai o amparo e o entendimento. Estamos no livro 3º, capítulo 8, Lei do Progresso. Item 1, Estado Natural. Pergunta de Kardec 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Nota de Allan Kardec. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Então aqui a espiritualidade superior faz uma diferenciação muito importante para que a gente se conheça. O estado natural é o estado primitivo. Por isso que ele diz na resposta que a civilização é incompatível com esse estado natural que é o estado primitivo. Então, o estado natural, esse primitivo, é a infância da humanidade. E aí, Kardec complementa esta orientação dizendo que o estado natural ele é transitório e o homem deixa esse estado natural primitivo pelo progresso e a civilização. Agora, a lei natural ou divina, como nós vimos no capítulo 1º desse livro 3º, é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Esta lei divina ou natural indica o que ele deve fazer para tornar-se feliz, para progredir. Então, esse estado natural é uma condição do estado primitivo ainda do ser humano, nosso. Vamos lá. 777. No estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Aqui é muito simples, a gente reflete que no estado natural, no estado primitivo, é óbvio que a humanidade não tem tantas necessidades assim e, portanto, muitos têm esse pensamento de que tendo menos necessidades, o homem não sofreria tantas tribulações, né? Questionando, então, essa questão do estado natural não ser melhor até. Mas aí a espiritualidade superior rebate muito inteligentemente, querendo dizer que é a felicidade do bruto, daquele que não avança para descobrir outras coisas, para se descobrir. Compara ainda como a felicidade de uma criança, que a criança é feliz, não tem todas as responsabilidades, todas as necessidades que um adulto traz ali. Pergunta 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Graças damos a Deus
pelo comando sábio que faz de todos nós. Graças a Deus não podemos retrogradar. Imaginem, já está tão difícil na condição que estamos, neste progresso para alcançar a civilização plena. Imagine só retrogradar e voltar ao estado natural, ou seja, o estado primitivo humano. Nem pensar, né? Item 2, Marcha do Progresso. 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então vemos que nesta marcha do progresso, aqueles que estão mais adiantados podem vir nos ajudar, né? E nós, conforme vamos aprendendo, possamos ajudar aqueles aos quais precisam de nós. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Kardec nos remete a 2 itens. Primeiro, 192, que está no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e nos diz: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. 192A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura? Sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. O outro item a que Kardec nos remete é o 365. Está no livro 2º, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, e nos diz: porque os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente e insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade. Então, voltando ao nosso item, vamos ver o 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos,
não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Nesse ponto, Kardec também nos remete ao item 751, que está neste livro terceiro, capítulo 6, Lei de Destruição, e nos diz: por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Então vejam, precisamos evoluir nas duas asas, como se diz, da intelectualidade e da moralidade. Nem sempre conseguimos fazer com que essas asas se equilibrem. Então podemos desenvolver uma em detrimento de outra e numa outra ocasião fazer de forma a desenvolver aquela que ainda está ali encruada, né? Vamos dizer assim. Pergunta 781 de Allan Kardec. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Pequena pedra posta sobre a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. Aqui fica claro, então, que nenhum de nós, por mais inferiores que sejamos, não podemos deter o progresso, não podemos fazer com que a lei divina ou natural pare o seu curso, porque é ela que nos auxilia a marchar avante, né? Como vimos, do átomo ao arcanjo. Podemos entravar com as nossas imperfeições, mas jamais pará-lo. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Nota de Allan Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter. E assim será, até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas,
que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Isto é muito interessante também, que nos traz uma fé muito grande, faz com que a gente aprenda a consolidar a fé mesmo no Criador. Nós temos vivenciados muitas situações de comoção, né? Muitas situações de flagelos que ocorrem não só da natureza, mas para a humanidade ali, através das doenças. E nessas situações, aqueles que estão sintonizados com a divindade passam, mas de forma diferente, compreendendo que desse mal pode vir ali lições muito necessárias a todos que estão vivenciando esta situação. Dando continuidade, 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Um alerta a todos nós, principalmente nesse tempo em que estamos vivenciando, caminhando ali nessa transição planetária e muitas vezes enxergando apenas o mal ou as dificuldades. Que possamos então estar atentos a isso, há muito bem acontecendo, que possamos por nossa vez ser instrumentos deste bem, que possamos sempre estar vigilantes e que as nossas ações, que as nossas palavras possam ser ali proferidas e que imaginemos Deus nos olhando, que Ele jamais se envergonhe do nosso esforço, né? Das nossas ações, das palavras que proferimos, dos pensamentos que emitimos e plasmamos ao redor de nós. E assim vamos estar cooperando, né, com Cristo Jesus nesses tempos de transição, ao mesmo tempo que nos melhorando, porque não há como cooperarmos com Cristo Jesus sem estarmos ali realizando em nós as reformas íntimas, o cuidado com a asa moral, a asa intelectual, buscando em todo o tempo o motivo para que a gente seja uma pessoa melhor. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreende melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Kardec nos solicita para rever os itens egoísmo, que está no item 3 do capítulo 12, e o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, e nos diz: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque dessa virtude
constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e palavras, de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. E dando continuidade aqui, há uma nota de Allan Kardec para fecharmos esse nosso encontro de hoje, voltando, claro, ao Livro dos Espíritos. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, em nosso século, todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Porque, pois, a marcha ascendente da moral deveria interromper-se mais que a da inteligência? Por que não haveria, entre o século XIX e o 24º, tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Queridos irmãos, por hoje ficamos por aqui. Um abraço fraterno, fiquem todos com o amor de Jesus.